Sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025. A postagem de hoje é sobre o penúltimo baile imperial, quando os salões do Palácio de Santa Cruz foram abertos para deleite da realeza e nobreza da corte. Isso aconteceu de 23 para 24 de agosto de 1885. Por que eu coloquei aqui o título O Penúltimo Baile Imperial? Estou me reportando, todos lembram, ao último baile imperial, que foi o baile realizado na Ilha Fiscal. Foi o último baile da monarquia. Praticamente já na derrocada da monarquia, no final do período monárquico, né? Porque poucos dias depois seria proclamada a República. O baile foi realizado dia 9 de novembro de 1889, o baile da Ilha Fiscal. E no dia 15 era proclamada a República. Então, os participantes do baile, a elite, né, militar, a elite militar, a elite política, os militares, os políticos, né, estavam lá já sabendo, alguns deles, né, da possibilidade da derrocada da monarquia. O baile da Ilha Fiscal foi realizado pretensamente para homenagear oficiais da Marinha chilena, que estavam ancorados aqui no Rio de Janeiro, Porto do Rio de Janeiro, lá no Porto do Rio de Janeiro, né? No navio, no couraçado Almirante Cochrane, né? Isso já tinha 2 semanas. Mas, na realidade, o baile foi realizado, foi organizado para comemorar as bodas de prata do casamento da Princesa Isabel com o Conde de. Mas por trás disso tudo tinha um sentido emblemático, porque fazendo essa homenagem, fazendo essa comemoração, a monarquia, os monarcas, os políticos do império, né, mais chegados à família imperial, queriam estar passando uma mensagem de que a monarquia ia continuar, mesmo após Dom Pedro II. Lembrando que nós estamos falando aqui na década de 80, né? Já Dom Pedro II já estava bastante combalido, inclusive tinha estado na Europa com problema de saúde, era diabético, enfim. Então, a comemoração das bodas de prata seria também uma forma de falar assim, olha só, nós teremos aqui uma futura imperatriz, que seria, no caso, a Princesa Isabel, que era casada com o Conde de. Bom, para começar aqui essa postagem, eu coloquei 2 imagens. Aqui a da esquerda, escadaria interna do antigo Palácio Imperial de Santa Cruz. Na parte de baixo, vocês observam que tem os olhos sobre painéis de autoria da artista plástica de Santa Cruz, Onilda Aquino. Foram obras produzidas em 1987, mas que até hoje se encontram em exposição permanente lá no hall de entrada do antigo Palácio Imperial de Santa Cruz, o antigo convento dos jesuítas, né? São painéis interessantes que mostram desde a construção quando era convento, passando por Palácio Real, Palácio Imperial, até chegar ao quartel. É interessante porque é uma forma de fazer uma retrospectiva, mostrar a evolução da arquitetura, que foi desde a arquitetura religiosa, passando para a arquitetura civil, né, já que foi moradia da família real, até chegar a uma arquitetura com fins militares. E a foto da direita, nós temos em pé o imperador Dom Pedro II, sentado ao seu lado o genro dele, Dom Gastão de Orleans, que era o príncipe, o Conde de, casado com a Princesa Isabel. Do lado esquerdo, Dom Pedro, a Dona Teresa Cristina, a imperatriz, e ao lado da Dona Teresa Cristina, sentada a Princesa Isabel. O último baile imperial ficou gravado no imaginário do povo brasileiro. Conhecido também como baile da Ilha Fiscal, foi realizado no dia 9 de novembro de 1889, quando faltavam apenas 6 dias para a proclamação da República. Já a festança de Santa Cruz, que estamos chamando de penúltimo baile, foi realizada em 24 de agosto. Na verdade, 23 para 24 de agosto, 4 anos antes da queda da monarquia. Sobre o último baile, muito já foi dito, escrito e filmado.
convindo citar o que escreveu a professora Ana Luísa Melo Santiago de Andrade, da USP, Universidade de São Paulo, um artigo intitulado Baile da Ilha Fiscal, que pode ser lido na íntegra nesse link, com esse link aqui do InfoEscola que eu disponibilizei aqui para vocês. Ela escreveu: o baile da Ilha Fiscal é um bom exemplo de representação do que significava o Império, luxo e ostentação, feita de rituais e símbolos. A monarquia se sustentava no parecer na relação com o povo. No aparecer na relação com o povo. Então, tanto o baile da Ilha Fiscal como o baile de Santa Cruz tem toda uma simbologia por trás, né? Do que eles estão querendo fazer realmente. Aqui ao lado esquerdo eu coloquei uma foto, uma cena da Imperatriz, uma temporada número 2 do trailer oficial da Netflix, mostrando 3 mulheres da monarquia, né? Com aqueles vestidos suntuosos, aquela indumentária, e em cima ecos de toda parte. Aí tem um versinho aqui: ai Maria, vem depressa, desaperta este colete, eu me sufoco, ai já temo estourar como foguete. Porque o colete, vocês sabem, né, era ele apertando para ficar a cintura bem fina, né? Nhanhazinha está tão bela, mas enfim, dá tanto ás. Oh, espera, estou bonita? Pois então aperta mais. Quer dizer, era uma forma também de aparentar a beleza da mulher, né? E tem tudo a ver com a questão da monarquia, tem tudo a ver com a questão do baile, porque depois nós vamos mostrar para vocês aqui algumas imagens também sobre aluguel de roupas e tudo mais. Assim como aconteceu em relação ao baile da Ilha Fiscal, a princesa Isabel e o Conde de, o que era o príncipe Gastão de Orleans, foram figuras proeminentes também no baile realizado nos salões do Palácio Imperial de Santa Cruz, adequadamente preparados, ornamentados e iluminados para receber os privilegiados convidados. Aí tem um texto que eu tirei aqui do jornal O País. Suas Altezas, a Senhora Princesa Imperial, Dona Isabel, e o senhor Marechal de Exército, Conde de, deram anteontem, quer dizer, essa reportagem do dia 25 foi dia 23, né? Deram anteontem à noite, com assistência de Sua Majestade o Imperador, no Palácio da Imperial Fazenda de Santa Cruz, um esplêndido baile que se prolongou, sempre animadíssimo, até a 1h da manhã de ontem. Quer dizer, o baile então começa no dia 23, né? E vai até madrugada do dia 24. Essa notinha que tem continuação mais adiante, ela foi tirada da edição do dia 25 de agosto de 1885 do jornal O País, que era de propriedade de João José dos Reis Júnior, e foi publicada para repercutir os efeitos do baile, né? Esse baile havia sido realizado para coroar o encerramento dos exercícios militares da corte nos campos da Imperial Fazenda de Santa Cruz. Em 1885, Dom Pedro II já se mostrava cansado e doente. O Conde de Gastão de Orleans era francês e grande parte das lideranças políticas e militares não via com bons olhos, no caso da continuidade da monarquia, após a morte do imperador, ter como marido e consorte, quer dizer, no caso a princesa Isabel, né, um estrangeiro, já que ele era francês. A princesa Isabel esforçava-se para tornar o Conde de aceitável pelas lideranças brasileiras. Aqui tem uma foto do Dom Gastão com a princesa Isabel, né, da brasiliana fotográfica da Fundação Biblioteca Nacional. O historiador Benito Freitas, no terceiro volume da sua obra sobre a história de Santa Cruz, transcreve os dizeres do convite que foi, segundo publicação na imprensa, passado para 1.000 pessoas e faz referências ao buffet da famosa confeitaria Pascal, incluindo sorvete, algo novidade para muitos. Isso é o Benedito Freitas escrevendo, né? Servido em casquinhas de fina louça chinesa do palácio. A ceia, coroada com um delicioso vinho do Porto,
em cálice de cristal verde, com o pé também do palácio. Aqui tem o convite que foi enviado pela Superintendência da Fazenda Imperial de Santa Cruz, dia 17 de agosto de 1885. Ilustríssimo Senhor, tive ordem de Suas Altezas, a Sereníssima Princesa Isabel e seu augusto esposo, de comunicar, aí tem para colocar o nome da pessoa, né? Que os mesmos augustos senhores receberão no Palácio Imperial da Fazenda de Santa Cruz, na noite de 23 do corrente, quer dizer, foi de 23 para 24, né? Das 8 horas à meia-noite, estimarão o comparecimento de Vossa Senhoria, os senhores, senhoras, traje da manhã e os homens, casaca e gravata preta. Benedito Freitas escreveu aqui: reunião de vasta repercussão social. A imprensa publicou em detalhes o brilhante acontecimento e de um de seus mais destacados órgãos poucos anos após, atacando implacavelmente Dom Pedro e o regime. Isso é texto do Benedito Freitas, né? Freitas, Benedito, Santa Cruz, Fazenda Jesuítica Real Imperial, volume 3, Império 1822-1889, Rio de Janeiro, 1987, página 369. Trens especiais foram colocados à disposição dos convidados para o baile no Palácio Imperial de Santa Cruz. Da corte partiram 2 trens, um às 7 horas da noite e outro momentos depois, conduzindo o corpo diplomático, membros de ambas as câmaras, Câmara Municipal, oficiais generais de mar e terra, oficiais de várias patentes e grande número de famílias. Calcula-se em 1.000 pessoas os convidados, não só da corte, como também os que residem em Santa Cruz. Vejam bem, o baile imperial, o último baile imperial da Ilha Fiscal tinha 2.000 pessoas, de Santa Cruz 1.000 pessoas, né? Essa é da edição do dia 25 de agosto do jornal O País. E aqui ao lado uma foto do vagão usado pelo imperador Dom Pedro II entre 1886 e 1889. É claro que existia um trem especial para o imperador. E esse faz parte do acervo do Museu do Trem. E todas as vezes que o imperador viajava para Santa Cruz ou para outros locais, pela via férrea, usava o trem especial, que era um trem bastante confortável interiormente, né? Continuando aqui o texto do jornal. Desde a noite estava colocado na torre do relógio do palácio um aparelho de luz elétrica que projetava um extenso raio luminoso sobre a estrada de ferro e os trens que àquela estação vinham chegando. De espaço a espaço, desde a estação até o terreiro, grandes refletores com luzes derramavam claridade sobre a vasta área em frente ao palácio. A porta principal estava adornada elegantemente de folhagem e toda semeada de lanternas venezianas. Quem conhece ali à frente do quartel do Palácio Real, antigo Palácio Real e Convento, sabe, né, que nós estamos referindo àquela grande praça, né? Aqui eu coloquei uma foto que eu tirei em 2024, né? Vista frontal do atual quartel do 1º Batalhão de Engenharia de Combate, que era o Palácio Imperial de Santa Cruz, onde foi realizado o baile, né? E anteriormente foi o convento dos jesuítas. E na parte de baixo, esse texto que eu acabei de ler foi do jornal O País, continuação daquela matéria do dia 25 de agosto de 1885. Na parte de baixo, para que vocês possam fazer uma comparação, uma foto, a imagem, né, mostrando o baile da Ilha Fiscal. Milhares de velas iluminavam o palácio da Ilha Fiscal. Um gerador foi instalado para fornecer eletricidade a centenas de balões e lanternas venezianas e chinesas. Os holofotes de todos os navios da marinha à volta iluminavam o céu e 3 navios fundeados ao redor jogavam com holofotes feixes de luz sobre o belo castelo gótico ao estilo do século XV. Então, enquanto o Palácio Imperial de Santa Cruz era iluminado, o palácio também, lá da Ilha Fiscal, de outra forma também. Vejam aqui o palácio, né, atualmente quartel, mas o imponente prédio, atualmente são três andares, na época eram 2. É uma vista frontal, também feita por mim em 2024, do atual quartel do 1º Batalhão de Engenharia de Combate, antigo Palácio Imperial de Santa Cruz, onde foi realizado o penúltimo baile imperial do governo monárquico. Continuando o texto, a porta principal estava adornada elegantemente de folhagem e toda semeada de lanternas venezianas. Às 8 horas, principiou o baile em que reinou sempre a maior alegria,
prolongando-se até 1 hora da noite. Continuação do jornal O País. Continuação aqui. Suas Altezas, a senhora Princesa Imperial, seu Augusto Esposo e o Marechal do Exército Conde D, honraram seus convidados dançando por longo tempo. Dom Pedro, se aqui já é referente, esse texto de baixo já é referente ao baile da Ilha Fiscal. Dom Pedro II, Princesa Isabel e Conde D, sobre o último baile do Império do Brasil, prestando homenagem a oficiais da Marinha chilena, couraçada Almirante Cochrane, ancorado no Rio de Janeiro havia 2 semanas. Celebrava-se também, foi o motivo principal, as bodas de prata da Princesa Isabel e do Conde D. Na realidade, segundo os historiadores, o objetivo principal era exatamente celebrar as bodas de prata, como eu disse anteriormente, para dar a ideia na população de que, sim, estava pronta para que a monarquia continuasse, né, sob a Princesa Isabel. Nos dias que antecederam a realização do famoso baile imperial de Santa Cruz, os principais jornais de circulação na corte em todo o Brasil, como o País, Jornal do Comércio, Diário de Notícias, publicaram anúncios com informações sobre transportes especiais, vendas de buquês, flores, peças da indumentária feminina, entre outros. Eu coloquei 2 recortes de jornais da época para que vocês possam ter uma ideia da preocupação que tinha em relação à questão do transporte, para oferecer um certo conforto, uma comodidade, uma segurança, né? Então, aqui da Estrada de Ferro Dom Pedro II, que é a atual Supervia, trens especiais para Santa Cruz. Para conhecimento do público, se declara que no domingo 23 do corrente, haverá, além do trem de excursão que parte da corte às 7 horas da manhã e regressa de Santa Cruz às 6 horas e 20 minutos da tarde, 2 trens especiais que partirão da corte. O primeiro às 7 horas e o segundo às 7h30 da tarde. E regressarão de Santa Cruz, o primeiro às 12h30, quer dizer, meia-noite e meia, né? E o segundo a 1h30 da madrugada, do dia 24 corrente. O preço de cada bilhete da passagem de ida e volta nestes trens, incluindo o imposto, é de 4 mil réis. Daqui não sei se é 4 mil réis ou 1 mil réis. Pode ser 1 mil réis. É porque está dando a impressão que é 4. Bom, vamos dizer, 1 mil réis. Escritório do Tráfico, 17 de agosto de 1885, João Teixeira Soares, chefe do tráfico. E ao lado, um outro anúncio, vejam que interessante, porque a preocupação de fazer o transporte, né, também para os bairros. Companhia de Carris Urbanos, grande baile em Santa Cruz. Os carris eram os bondes, né? Os bondes que eles faziam os transportes. Então, para a comodidade das pessoas que forem ao baile de Santa Cruz, no domingo 23, regressarem nos trens especiais que chegam à corte 1h33, 1h55 da madrugada, segunda-feira, 24, esta companhia terá carros extraordinários para os seguintes pontos: Lapa, passando pelas ruas do Lavradio e Arcos. Ainda Lapa, passando pelas ruas de Santana e Riachuelo. Barcas, pelas ruas da Prainha e São Pedro. Barcas, pelas ruas do Núncio e Alfândega. Barcas, pela Praça da Constituição e 7 de Setembro.
Ouvidor, esquina da Rua do Uruguaiana. Vila Guarani, pela Rua General Pedra. Praia Formosa, pelas ruas da Imperatriz, Saúde, etc. Rio de Janeiro, 10 de agosto de 1885, Silva Porto, diretor-gerente. Vejam a preocupação de já estarem fazendo a divulgação, né, dos transportes. Continuando o texto aqui do jornal. Grandes lustres de cristal carregados com várias luzes aumentaram a claridade de todos os salões. O serviço foi delicado e abundante. Às 2, 3 horas da manhã, chegaram à estação central os convidados penhorados pela amabilidade e régia hospedagem que haviam recebido. Durante o tempo em que durou o baile no Palácio Imperial, também no terreiro da Imperial Fazenda de Santa Cruz, entregavam-se os seus libertos a danças, revelando a maior alegria. O historiador Benedito Freitas informa no texto que ele escreveu sobre o baile, que a banda da Fazenda Imperial passou a noite toda tocando, né? Aqui tem uma outra nota, um outro anúncio também de transporte, Companhia de São Cristóvão, trens especiais de Santa Cruz. Na madrugada de domingo para segunda-feira, haverá carros extraordinários para as diversas linhas em frente à estação central da Estrada de Ferro Dom Pedro II, chegada dos 2 trens especiais de Santa Cruz, às 1h30 e às 2h30 da madrugada. Rio, 22 de agosto de 1885. Afon Júnior, gerente. Os exercícios gerais da corte haviam encerrado com o brilhantismo esperado. No ano seguinte, 1886, cumprindo formalidades legais, o Exército vai apresentar ao Parlamento completo e circunstanciado relatório com todas as principais informações sobre as manobras militares, que foi exatamente esses exercícios, né? Foram esses exercícios. A princesa Isabel, que havia se esforçado para tornar o Conde D aceitável pelas lideranças políticas e militares brasileiras, foi, sem sombra de dúvida, quem muito contribuiu para que isso ocorresse. Aqui tem 2 fotos mostrando da esquerda, Dom Pedro II, Dona Teresa Cristina, Princesa Isabel e Conde D, quando era o comandante-geral do Exército em 1885, estiveram presentes e prestigiaram os militares que tomaram parte dos exercícios gerais da corte nos campos da Imperial Fazenda Santa Cruz, 18 a 25 de agosto. Aqui Dom Pedro II e Dona Teresa Cristina, em frente ao portão da Escola de Artilharia, e o Conde D montado a cavalo no meio da foto durante os exercícios militares gerais da corte em 1885. Como eu falei, além desses convidados, né, havia na participação dos exercícios militares das principais escolas militares da guarnição do Rio de Janeiro. Todas as guarnições militares do Exército, aqui sediadas no Rio de Janeiro, participaram dos exercícios militares. Eu vou fazer uma postagem específica sobre os exercícios, falarei sobre isso, mas esses militares também participaram do baile que foi organizado pela Princesa Isabel. Então, encerro aqui essa postagem, um abraço a todos e até uma próxima oportunidade.